Ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Revisa Aqui. Hoje nós vamos fazer um estudo da eletrosfera do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Se você ainda não viu as aulas anteriores sobre modelos atômicos e átomos, assistam, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos falar sobre eletrosfera, orbitais e subníveis. Vamos recordar um pouquinho sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o modelo atômico atual. Segundo Rutherford, o átomo era dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo consistia em uma região extremamente pequena e densa, com carga positiva. E a eletrosfera é uma região grande, vazia, onde estão localizados os elétrons. Esses elétrons, segundo Rutherford, eles ficam orbitando em qualquer posição. Porém, Bohr veio e disse que a eletrosfera é dividida em 7 níveis de energia, ou seja, 7 camadas. E os elétrons, eles orbitam de forma ordenada nessas camadas e não por qualquer posição, como dizia Rutherford. Então, seria mais ou menos esse o modelo atômico atual. A gente teria um núcleo pequeno com carga positiva e ao redor dele 7 camadas, 7 níveis de energia. Esses 7 níveis são denominados por camadas K, L, M, N, O, P e Q. E esses níveis, eles estão ordenados em ordem crescente de energia, ok? Então, aqui a gente tem os níveis de energia, os 7 níveis. Cada nível recebe um nome, né, que seria uma letra, a camada, né? Camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada comporta um número máximo de elétrons. Então, o primeiro nível, a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. O segundo nível, no máximo 8 elétrons. O terceiro, 18. E assim por diante, como está aí no slide. Ok? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho os postulados que foram elaborados para esse modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, as órbitas elas são circulares e de energia definida e constante. Espontaneamente, os elétrons não perdem e não ganham energia. Isso quer dizer que a órbita ela é estacionária. Então, se você não fazer nada, os elétrons eles vão ficar ali no lugar onde eles estão. Eles não perdem e não ganham energia. Mas o elétron pode absorver uma quantidade apropriada de energia para pular de um nível de menor energia para um nível de maior energia. E quando isso acontece, a gente fala que o elétron ele está no seu estado excitado. E ao retornar ao seu estado fundamental, porque esse estado excitado ele não é estável, então o elétron ele tende a retornar ao seu estado fundamental. E assim, ele devolve a energia que ele tinha absorvido em forma de radiação eletromagnética, que seria o mesmo que luz. Então, o Bohr ele explica o conceito de emissão de luz, né? O salto do elétron, quando ele retorna para sua camada inicial, ele emite luz. E aí a gente traz aqui 2 conceitos importantíssimos, que é o de quantum e fóton. Quantum é a quantidade de energia necessária para realizar um salto entre camadas. Então, para o elétron saltar de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia, ele precisa absorver uma quantidade de energia específica. E essa quantidade de energia se chama quantum. Já o fóton seria quando o elétron ele recebe essa energia, né, e salta para camadas mais externas, ele devolve essa energia ao meio em forma de luz. E isso é o fóton.
Assim, ele retorna à sua camada de origem. Ok, pessoal? Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre orbitais. O que são orbitais? Os orbitais são regiões na eletrosfera do átomo em que há maior probabilidade de encontrar elétrons, né? E aí, quando a gente fala de orbitais, que são as regiões em que há maior probabilidade de encontrar elétrons, a gente não pode deixar de falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio foi desenvolvido por um físico alemão, Werner Heisenberg, e ele diz que é impossível conhecer simultaneamente a posição e a energia de uma partícula como o elétron. Isso porque para estudar uma partícula é preciso observar interagir de alguma maneira com essa partícula. E como o elétron é algo muito pequeno, isso não é possível. Então, a gente não consegue dizer exatamente a posição e a energia do elétron. Então, o orbital é uma região em que há maior probabilidade de encontrar elétrons, mas a gente não consegue dizer exatamente onde cada elétron se encontra ali na eletrosfera, ok? Bom, a representação de um orbital é um quadradinho e ele comporta no máximo 2 elétrons, cada orbital. A gente vai entender um pouquinho mais disso nas próximas aulas. Então, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E isso vem do princípio da exclusão de Pauli. A gente vai falar um pouquinho também desse princípio quando a gente for falar de números quânticos. Mas, basicamente, ele diz que em um mesmo átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Vou explicar para vocês nas aulas posteriores. Então, assim, não pode ter mais que 2 elétrons em cada orbital, ok? Aqui só dando uma apresentação para vocês terem uma noção, mas a gente vai explicar isso direitinho nas próximas aulas. Bom, e além dos orbitais, a gente tem, né, além dos níveis na eletrosfera, a gente tem os subníveis. Cada nível energético é dividido em subníveis. Então, a gente tem 4 subníveis que são denominados S, P, D e F. E cada subnível comporta também um número máximo de elétrons. Então, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Nessa altura, vocês devem estar um pouco confusos, né? Níveis, subníveis, orbitais. Mas eu vou tentar interligar tudo isso para vocês. A gente tem ali a eletrosfera, composta por 7 níveis de energia, ok? Cada nível comporta, no máximo, uma quantidade de elétrons. E cada nível é dividido em subnível. Então, por exemplo, o nível 1 de energia, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, ele só pode ter um subnível, que é o subnível S, que comporta também 2 elétrons no máximo. Já o nível 2, ele comporta 8 elétrons, correto? Então, o nível 2, ele é composto por 2 subníveis, que é o S e o P. Somando 2 mais 6, a gente tem ali os 8 elétrons. Na próxima aula sobre distribuição eletrônica, vocês vão entender bem melhor sobre isso. Então, a gente tem os níveis, esses níveis são divididos em subníveis, e cada subnível é formado por orbitais. Esses orbitais são as regiões em que há maior probabilidade de encontrar elétrons. Então, a gente representa os subníveis por meio dos orbitais. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons, né? Acabamos de ver. Então, ele é representado por apenas um orbital, já que cada orbital comporta 2 elétrons. E esse daí é a representação gráfica do subnível S. Ele é uma esfera, ok? Já o subnível P, ele é composto por 3 orbitais. Por quê? Porque o subnível P, ele comporta 6 elétrons. E cada orbital
comporta 2. Então, a gente tem 3 orbitais para esse subnível. E essa é a representação dele. Aqui a gente tem a representação gráfica, né? O subnível P, ele é formado por 2 lóbulos, né? Podem ver, 2 lóbulos de sinais diferentes, geralmente positivo e negativo, né? 2 funções de onda diferentes. E por que a gente tem 3 orbitais? A gente consegue colocar uma combinação nos 3 eixos diferentes para esse subnível. Diferentemente do subnível S, que era uma esfera, então qualquer orientação do espaço seria a mesma, por isso apenas um orbital. Já o subnível D, ele é composto por 5 orbitais. Por quê? Porque ele comporta no máximo 10 elétrons. E a gente sabe que cada orbital comporta 2. Então, 5 orbitais para o subnível D. E essa daí é a representação da nuvem eletrônica desse subnível e as possíveis orientações no espaço, que no total são 5, correspondendo aos 5 orbitais. E por fim, o subnível 7, o subnível F, que tem 7 orbitais. Ele pode comportar 14 elétrons no máximo, e essa daí é a representação desse subnível, né, dos orbitais no espaço, ok? Bom, na próxima aula vamos entender direitinho como é feita a distribuição desses elétrons e tudo. Então, espero por vocês. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. E até a próxima aula.